Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração em paz. Meu nome é Osvaldo Pereira da Silva. Tenho 81 anos e moro aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, há mais de 50 anos já. Nasci numa cidade pequenininha no interior do estado chamada Canguçu, mas vim para Pelotas ainda jovem procurando emprego. E foi aqui que construí minha vida inteira. Trabalhei durante 42 anos como bancário no Banco do Brasil, aposentei como gerente, criei meus 3 filhos, enterrei minha esposa e achei que ia terminar meus dias com dignidade na minha casa, cercado de lembranças e memórias boas. Mas a vida, meus filhos, às vezes nos reserva provações tão cruéis que nem o coração mais preparado consegue suportar. Antes de eu começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho quentinho, é depois do almoço descansando um pouquinho, ou já é de tardezinha quando o dia está acabando e o sol está se pondo? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz em saber de onde vocês são. Saber que hora do dia vocês tiram um tempinho da vida corrida de vocês para ouvir as histórias desse velho aqui de Pelotas. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, se não for pedir demais, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e no sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais esse trabalho de levar esperança e consciência para outras pessoas. Hoje, eu quero compartilhar com vocês uma história muito difícil da minha vida. Uma coisa que aconteceu comigo há poucos anos e que durante muito tempo eu nem conseguia falar sobre sem começar a tremer, sem sentir aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar. É uma história sobre como, às vezes, as pessoas que deviam nos amar, que deviam nos proteger, que deviam nos respeitar, podem nos tratar pior do que um cachorro de rua, pior do que lixo, pior do que nada. Não é uma história fácil de contar, não. Minha voz vai falhar em alguns momentos, minhas mãos vão tremer quando eu lembrar de certas coisas, mas eu sinto, lá no fundo da minha alma, que preciso dividir isso com vocês, porque talvez alguém que esteja me ouvindo agora conheça um idoso que esteja passando por algo parecido. E quero que vocês saibam, quero que gravem isso no coração. Sempre há uma saída. Sempre há esperança. Sempre há possibilidade de recomeço. Não importa quão escuro o túnel pareça. Então se acomodem aí, peguem um cafezinho ou um chimarrão se vocês forem gaúchos, como eu, e vamos juntos relembrar essa época da minha vida que quase me destruiu, mas que também me ensinou o verdadeiro valor da dignidade humana, o verdadeiro significado de resistência e o verdadeiro poder de não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Minha história começa em março de 2019, quando eu tinha 76 anos. Minha esposa, a Carmen, tinha falecido no ano anterior de um AVC fulminante, daqueles que não dão tempo de nada, que levam a pessoa em questão de horas. Foi numa manhã de domingo, ela estava preparando o café, cantarolando uma música que ela gostava, e de repente caiu no chão da cozinha. Quando cheguei lá, ela já estava inconsciente. Levamos para o hospital correndo, mas não teve jeito. 3 horas depois, ela se foi.
sem ter chance de se despedir, sem ter chance de dizer as últimas palavras, sem ter chance de apertar minha mão uma última vez. A dor da perda da Carmen foi devastadora, meus queridos. Éramos casados há 52 anos. 52 anos dormindo na mesma cama, acordando um ao lado do outro, dividindo café da manhã, almoço, janta, dividindo preocupações, alegrias, tristezas, conquistas. Ela era minha companheira de vida, minha melhor amiga, minha confidente. Quando ela partiu, levou um pedaço enorme de mim junto. Fiquei sozinho naquela casa grande, uma casa de 3 quartos no bairro Areal, que a gente tinha comprado nos anos 80, quando as crianças eram pequenas. E, de repente, cada cômodo parecia enorme demais, vazio demais, silencioso demais. Mas eu estava lidando com a situação, sabe? Não era fácil, não. Tinha dias que eu acordava e esquecia por alguns segundos que ela tinha morrido, e chamava por ela, esperando ouvir a voz dela respondendo da cozinha. Tinha dias que eu punha a mesa para 2 pessoas sem perceber, e só quando ia sentar é que me dava conta que estava sozinho. Tinha dias que a saudade apertava tanto que eu abraçava o travesseiro dela, que ainda tinha o cheiro dela, e chorava como criança, mas estava sobrevivendo. Estava aprendendo a cozinhar minhas próprias refeições, a lavar minha própria roupa, a cuidar da casa sozinho. Tinha uma rotina. Acordava às 7 da manhã, tomava meu café, lia o jornal, fazia uma caminhada pela praça perto de casa, voltava para almoçar, assistia um pouco de televisão, cuidava do jardim que a Carmen tanto amava e, de noite, jantava assistindo o noticiário. Aos domingos, ia à missa, como sempre fiz a vida inteira, e depois visitava o túmulo dela no cemitério, levava flores frescas, conversava com ela contando como tinha sido minha semana. Tinha meus 3 filhos, o Paulo, que era o mais velho, e morava aqui em Pelotas mesmo. Trabalhava como advogado. Tinha uma família constituída com esposa e 2 filhos adolescentes. A Marina, que era a do meio e morava em Porto Alegre, era professora universitária, também casada, com uma filha pequena. E o Rogério, o caçula que morava em São Paulo, trabalhava com algo de tecnologia que eu nunca entendi direito. Era solteiro e sempre muito ocupado com o trabalho. Nos primeiros meses depois que a Carmen morreu, eles foram muito presentes. Me ligavam todo dia, vinham me visitar nos fins de semana, se preocupavam se eu estava comendo direito, se estava tomando meus remédios, se estava precisando de alguma coisa. Porque eu tinha algumas condições de saúde, nada muito grave, coisas normais da idade. Tomava remédio para pressão alta, um comprimido pequenininho de manhã, e tomava remédio para o colesterol, outro comprimidinho de noite. Só isso. Minha saúde era boa para um homem de 76 anos. Caminhava sem bengala, dirigia meu carro sem problema, fazia todas as minhas atividades sozinho, pagava minhas contas, ia ao mercado, ao banco, resolvia tudo. Minha cabeça estava perfeita, lúcida, clara. Lembrava de tudo, de nomes, de datas, de compromissos. Não tinha nenhum sinal de demência, de Alzheimer, de nada disso. Mas aos poucos percebi que a atitude do Paulo, meu filho mais velho, estava mudando. As ligações dele, que no começo eram carinhosas, preocupadas, começaram a ficar diferentes. Ele passou a fazer perguntas estranhas. Pai, o senhor tem certeza que está tomando os remédios direito? Pai, o senhor não esqueceu de pagar a conta de luz esse mês? Pai,
A vizinha me ligou dizendo que o senhor saiu de casa de chinelo. Isso é verdade? Pai, o senhor tem certeza que está comendo bem? Tá com uma cara muito magra. Tá emagrecendo muito rápido. Eu respondia que estava tudo bem, que eu tomava meus remédios religiosamente todo dia no mesmo horário, que pagava todas as minhas contas em dia, que aquela história do chinelo era mentira, porque eu nunca saía de chinelo na rua, e que eu estava comendo normalmente, que tinha emagrecido um pouquinho por causa do luto, mas nada demais, nada preocupante. Mas ele insistia, com aquele tom de voz que parecia preocupado, mas que tinha alguma coisa por trás que eu não conseguia identificar direito. Foi numa tarde de sexta-feira, final de março, que o Paulo apareceu na minha casa sem avisar. Isso já era estranho, porque ele sempre ligava antes. Sempre perguntava se eu estava em casa, se podia passar lá. Mas naquele dia, ele simplesmente tocou a campainha. E quando abri a porta, havia outra pessoa com ele. Um homem de uns 50 anos, terno cinza, pasta de couro na mão, um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Oi, pai, o Paulo disse, me dando um abraço mecânico. Trouxe alguém para conhecer o senhor. Esse é o Dr. Maldonado. Ele é geriatra, especialista em saúde do idoso. Geriatra? Repeti, confuso. Mas, Paulo, eu já tenho médico. Vou no Dr. Aristides há mais de 20 anos. Ele conhece minha saúde toda. Pois é, pai. Mas o Dr. Aristides é clínico geral. O senhor precisa de um especialista agora. Alguém que entenda das necessidades específicas da terceira idade. O doutor Maldonado veio aqui fazer uma avaliação. É rapidinho, só para garantir que está tudo bem com o senhor. Deixei eles entrarem porque não vi maldade naquilo. Achei que era realmente preocupação do meu filho. Sentamos na sala, aquela sala que a Carmen tinha decorado com tanto carinho, com os móveis de madeira escura que a gente comprou quando os meninos eram pequenos, com as cortinas de renda que ela mesma tinha feito, com as fotos de família nas paredes mostrando nossos 52 anos. O doutor Maldonado abriu a pasta dele e tirou uma prancheta. Senhor Osvaldo, vou fazer algumas perguntas para o senhor. Tudo bem? São perguntas simples, para avaliar sua capacidade cognitiva, sua memória, seu raciocínio. Não precisa ficar nervoso, é só um procedimento padrão. Começou a fazer perguntas. Que dia é hoje? Março de que ano? Quem é o presidente do Brasil? Quanto é 7 mais 8? Repita essas 3 palavras. Casa, azul, cachorro. Desenhe um relógio marcando 3 horas. Respondi tudo corretamente, sem hesitar, sem errar nada. Mas percebi que o doutor Maldonado trocava olhares com o Paulo, como se estivessem se comunicando silenciosamente. Senhor Osvaldo, me fale sobre sua rotina diária. O que o senhor faz quando acorda? Contei minha rotina, tudo direitinho, desde acordar às 7 até dormir às 10 da noite. Ele anotava tudo, balançando a cabeça, fazendo uns rum que eu não sabia se eram de aprovação ou de preocupação. E a alimentação? O senhor está se alimentando bem? Estou sim. Faço meu café da manhã, meu almoço, meu jantar. Não é aquela comida elaborada que a Carmen fazia, mas é comida de verdade. Arroz, feijão, carne, salada. O senhor tem perdido peso? Um pouquinho, mas é normal depois de perder a esposa, né? A gente fica sem muito apetite. E a higiene pessoal? O senhor está conseguindo tomar banho sozinho, escovar os dentes, se barbear? Claro que estou. Fiquei ofendido com a pergunta. Doutor, eu não sou inválido.
Tenho 76 anos, mas estou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesmo. Ele continuou fazendo perguntas por mais uns 20 minutos, perguntas cada vez mais invasivas, cada vez mais ofensivas. Se eu estava tendo problemas para dormir, se estava tendo esquecimentos, se estava confundindo as coisas, se estava vendo ou ouvindo coisas que não existiam, se estava tendo mudanças de humor, irritabilidade, agressividade. Respondi não para tudo, porque era a verdade. Eu estava bem. Estava de luto, estava triste, estava solitário, mas estava bem. Quando terminou, ele fechou a prancheta, trocou mais um olhar com o Paulo e disse: Senhor Osvaldo, baseado nesta avaliação preliminar e nos relatos que seu filho me passou, acredito que o senhor esteja apresentando alguns sinais iniciais de declínio cognitivo. Nada muito grave ainda, mas preocupante. Recomendo fortemente que o senhor considere ir para um ambiente mais adequado, onde terá supervisão profissional, alimentação balanceada, atividades terapêuticas, companhia de outras pessoas na mesma faixa etária. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Declínio cognitivo? Ambiente mais adequado? Ele estava falando de asilo. Estava dizendo que eu precisava ser internado. Doutor, com todo respeito, mas o senhor está enganado, sentindo a voz tremer de raiva e incredulidade. Eu não tenho declínio cognitivo nenhum. Respondi todas as suas perguntas corretamente. Cuido da minha casa, da minha vida, sozinho. Não preciso de supervisão nenhuma. Senhor Osvaldo, é muito comum pacientes na sua situação não perceberem as próprias limitações. Ele falou com aquele tom condescendente, como se estivesse explicando algo simples para uma criança burra. Faz parte da doença. Mas, felizmente, o Senhor tem um filho responsável que está atento e quer o melhor para o Senhor. Olhei para o Paulo, procurando nos olhos dele o menino que eu tinha criado. O garoto que eu ensinei a andar de bicicleta. O adolescente que eu ajudei com as lições de casa. O homem que eu abracei com orgulho no dia da formatura dele em direito. Mas aqueles olhos estavam vazios, frios, calculistas. Paulo, que história é essa? Perguntei. Você sabe que eu estou bem. Você vem aqui toda semana, vê como eu cuido da casa, como faço tudo sozinho. Por que está fazendo isso? Pai, é para o seu bem? Ele disse, e sua voz tinha aquela firmeza profissional de advogado. Não tinha nada de filho, nada de amor, nada de família. O senhor não consegue enxergar, mas está ficando incapaz de cuidar de si mesmo. Eu e minhas irmãs conversamos. Vamos melhor o senhor ir para um lugar onde terá cuidados. Eu não vou para lugar nenhum. Saí da cadeira, sentindo o sangue ferver nas veias. Essa é minha casa. Morei aqui com sua mãe durante 40 anos. Criei vocês 3 aqui. Não vou sair daqui para ir para um asilo. Não é asilo, pai. É residencial geriátrico. O Paulo corrigiu, como se a mudança de nome fizesse alguma diferença. É um lugar bonito, bem cuidado, com profissionais qualificados. O senhor vai gostar. Eu não vou gostar porque eu não vou. E você não pode me obrigar. O doutor Maldonado se levantou também. Pegou a pasta dele. Senhor Osvaldo, ninguém quer obrigá-lo a nada. Mas seu filho tem procuração para decidir sobre sua saúde, caso o senhor não esteja em condições de decidir por si mesmo. E pelos sinais que observei hoje, acho prudente que ele exerça essa procuração. Que procuração? Gritei. Eu nunca assinei procuração nenhuma. Assinou sim, pai. O Paulo tirou um papel dobrado do bolso do paletó. Lembra quando mamãe ficou doente, ano passado? O senhor assinou um monte de papéis no hospital, autorizando os procedimentos dela.
Um deles era uma procuração ampla para mim, autorizando a tomar decisões médicas e financeiras em nome do Senhor, caso o Senhor ficasse incapacitado. Senti as pernas fraquejarem. Era verdade. Eu lembrava vagamente de assinar vários papéis naquele dia horrível em que a Carmen estava internada, lutando pela vida. Eu estava desesperado. Assinei tudo o que puseram na minha frente sem ler direito, confiando que meu filho estava cuidando de tudo. E ele tinha me enganado. Tinha me feito assinar minha própria sentença. Paulo, por favor. Minha voz saiu baixa, quebrada, suplicante. Eu sou seu pai. Te criei, te amei. Dei tudo o que podia. Não me tira da minha casa. Não me joga num asilo para morrer esquecido. Ele desviou o olhar. Não conseguiu me encarar. Pai, o Senhor está sendo dramático. Não é para morrer, é para viver melhor. E além do mais, essa casa é grande demais para o Senhor sozinho. Gasta muita energia elétrica, muita água. O IPTU é caro. Se o Senhor for para o residencial, posso alugar essa casa. Usar o dinheiro para pagar a mensalidade de lá. E ainda sobra um dinheiro para investir para o Senhor. E ali, naquela frase, entendi tudo. Não era preocupação com minha saúde. Não era amor de filho. Era dinheiro. Ele queria minha casa, queria minha aposentadoria, queria meus bens. E estava usando esse doutor comprado, essa procuração fraudulenta, para me tirar do caminho, para me trancar num asilo e ficar com tudo o que eu tinha construído durante uma vida inteira de trabalho. Você vai se arrepender disso, Paulo, disse, olhando bem nos olhos dele, tentando encontrar algum resquício de humanidade. Você vai se arrepender de tratar seu próprio pai assim. Ele não respondeu. Apenas acenou para o doutor Maldonado. E os dois foram embora, me deixando sozinho naquela sala, tremendo de raiva e medo, já sabendo que minha vida como eu conhecia estava prestes a acabar. Meus queridos, me contem uma coisa nos comentários. Vocês já sentiram aquela sensação de traição profunda quando alguém que você ama, que você confia completamente, vira as costas para você e te apunhala? É uma dor diferente de qualquer outra, sabe? Não é física, não dá para colocar gelo, não dá para tomar remédio. É uma dor na alma, um buraco que se abre no peito, uma ferida que não cicatriza. Foi isso que eu senti naquele dia. A sensação de que meu próprio filho, que eu amei desde o dia que nasceu, me via apenas como um obstáculo, como algo descartável. Passei aquele fim de semana inteiro tentando encontrar uma solução. Liguei para a Marina, minha filha do meio. Contei tudo o que tinha acontecido. Ela ouviu em silêncio e depois disse, com uma voz cansada: Pai, o Paulo me contou que o senhor está ficando confuso, esquecido. Se ele acha que é melhor o senhor ir para um lugar com cuidados profissionais, deve ser para o bem do senhor mesmo. O Paulo é advogado, ele entende dessas coisas. Mas, Marina, eu não estou confuso, eu estou bem. Ele está inventando isso para ficar com minha casa. Pai, não é assim. Ninguém quer ficar com nada. A gente só quer o melhor para o Senhor. Se o senhor está reagindo assim, com paranoia, acusando a gente de querer roubar o senhor, isso só confirma que realmente o senhor não está bem da cabeça. Era uma armadilha perfeita. Qualquer coisa que eu dissesse em minha defesa era usada como prova da minha suposta insanidade. Se eu ficasse calmo, diziam que eu estava em negação. Se eu ficasse bravo, diziam que eu estava agressivo e irracional. Se eu acusasse eles de quererem meu dinheiro, diziam que eu estava paranoico
e delirante. Não tinha como vencer. Liguei para o Rogério, meu filho caçula, em São Paulo. Ele foi ainda mais direto. Pai, sinceramente não tenho tempo para ficar indo aí em Pelotas resolver essas coisas. Se o Paulo, que mora aí e vê o senhor toda semana, acha que o senhor precisa de ajuda, eu concordo com ele. Além disso, eu já tenho minhas próprias despesas aqui. Não posso ficar bancando casa, alimentação e tudo mais para o senhor aí. É melhor ir para esse residencial mesmo, fica mais barato para todo mundo. Dinheiro. No final das contas, tudo se resumia a dinheiro. Meus 3 filhos, que eu criei com tanto sacrifício, que eu paguei escola particular, faculdade, que eu ajudei a comprar os primeiros carros, que eu dei entrada nos primeiros apartamentos, agora me viam como um gasto, como um peso financeiro, como algo que precisava ser resolvido da forma mais econômica possível. Tentei procurar um advogado, alguém que pudesse me ajudar a anular aquela procuração, a provar que eu estava plenamente capaz. Fui em 2 escritórios diferentes durante aquela semana. No primeiro, o advogado ouviu minha história, balançou a cabeça e disse que era complicado reverter uma procuração já registrada, especialmente se houvesse laudo médico atestando minha incapacidade. Quando perguntei quanto custaria para ele me representar, ele disse um valor que eu não tinha. Minha aposentadoria do banco era boa, mas não tinha economias guardadas porque tudo que ganhei durante a vida eu investi nos filhos e na casa. No segundo escritório, a advogada foi mais direta. Senhor Osvaldo, sinceramente, o senhor vai gastar uma fortuna numa batalha judicial que provavelmente vai perder. Seu filho é advogado, conhece o sistema, tem recursos. E convenhamos, o senhor tem 76 anos. Mesmo que o senhor prove que está lúcido agora, daqui a 1 ano, 2 anos, realmente pode começar a ter problemas. Não seria mais fácil aceitar a situação e tentar fazer as pazes com sua família? Não era justo. Nada daquilo era justo. Mas eu estava sozinho, contra 3 filhos, contra um sistema que presume que idosos são incapazes, contra uma sociedade que vê pessoas da minha idade como fardo. Foi numa terça-feira, 8 dias depois daquela visita do Dr. Maldonado, que o Paulo apareceu de novo. Dessa vez, não estava sozinho. Trouxe 2 homens uniformizados, um deles carregando uma prancheta, outro empurrando uma cadeira de rodas. Pai, hoje é o dia. Chegou a hora de ir para o Recanto da Paz. Esse é o nome do residencial. Bonito, né? Olhei para aqueles homens, para aquela cadeira de rodas, para meu filho, e entendi que não tinha mais escapatória. Podia gritar, podia resistir, mas eles eram mais fortes, mais jovens, mais preparados, e qualquer resistência seria usada como mais uma prova da minha suposta demência. Eu não vou, disse, tentando manter a dignidade. Vocês vão ter que me levar à força. Pai, não seja difícil. O Paulo suspirou, impaciente. O Senhor está tornando isso mais doloroso do que precisa ser. Um dos homens se aproximou de mim, com aquele sorriso profissional falso. Senhor Osvaldo, meu nome é Ademir, trabalho no Recanto da Paz. Vim aqui para acompanhá-lo na mudança. Trouxemos uma cadeira de rodas para facilitar o translado. O senhor não vai precisar se cansar. Eu posso andar. Meus olhos ardiam com lágrimas de raiva que eu não deixava cair. Não preciso de cadeira de rodas. Não sou inválido. É protocolo, senhor, para a segurança do senhor. Me levantei da cadeira onde estava sentado e comecei a caminhar em direção ao quarto.
para pegar algumas roupas, alguns objetos pessoais, mas o Ademir me seguiu bem de perto, como se eu fosse fugir, como se eu fosse um criminoso sob vigilância. Peguei uma mala velha do armário e comecei a colocar roupas dentro, cuecas, camisetas, calças, meias, uma foto da Carmen da mesinha de cabeceira, meu terço que ela me deu de presente no nosso 20º aniversário de casamento, um livro de orações que pertenceu à minha mãe, objetos simples, mas que eram tudo que me restava da minha vida. Quando terminei, me levaram para fora da casa. Olhei para trás, vendo aquele lar onde vivi tantos anos felizes, onde criei minha família, onde amei minha esposa, onde construí minhas memórias. As lágrimas finalmente começaram a cair, silenciosas, quentes. O Paulo nem olhou para mim. Ficou lá na varanda, segurando as chaves da minha casa, a escritura que eu tinha deixado no cofre da sala e que ele provavelmente já tinha pego, esperando apenas que eu fosse embora, para começar a vender meus móveis, a alugar minha casa, a apagar minha existência dali. Me colocaram numa van branca com o logo do Recanto da Paz na lateral. Uma pintura bonita, uma casa desenhada entre árvores, cores suaves, palavras reconfortantes, propaganda enganosa, como descobri em breve. A viagem durou uns 40 minutos. O Recanto da Paz ficava na periferia de Pelotas, numa área afastada, longe de tudo. Durante o trajeto, o Ademir tentou fazer conversa, falando sobre como o lugar era bom, como eu ia gostar, como tinha atividades recreativas, jardim bonito, vida caseira. Mas eu não respondi, apenas olhava pela janela, vendo a cidade que eu amava se afastar, vendo minha liberdade desaparecer. Quando chegamos, a ação afundou ainda mais. O Recanto da Paz era um prédio antigo de 2 andares, pintura branca descascando, grade nas janelas, um jardim que já foi bonito, mas agora estava mal cuidado, com mato crescendo entre as flores mortas. A entrada tinha um letreiro tentando parecer alegre, mas estava desbotado, algumas letras apagadas. Não parecia um lugar de paz, parecia um lugar de esquecimento. Me levaram para dentro. O corredor principal cheirava a desinfetante mal usado, tentando encobrir outro cheiro, um cheiro de urina, de corpo sujo, de comida velha, de desesperança. As paredes eram brancas e vazias, sem quadros, sem nada que desse algum conforto. A iluminação era fluorescente, branca e crua, que fazia tudo parecer ainda mais triste. Enquanto passávamos, via alguns idosos sentados em cadeiras encostadas na parede do corredor. Alguns dormiam com a cabeça pendendo para o lado. Outros olhavam para o nada com os olhos vidrados. Um ou outro me olhou quando passei, e naqueles olhares eu vi meu futuro. Desespero, abandono, esquecimento. Me levaram para uma saleta onde uma mulher de uns 50 anos, uniformizada de branco, com um crachá que dizia enfermeira-chefe Sônia, me esperava com uma ficha na mão. Bem-vindo ao Recanto da Paz, Sr. Osvaldo. Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos, muito parecido com aquele do Dr. Maldonado. Vou fazer algumas perguntas para preencher sua ficha de entrada, tudo bem? Ela começou a perguntar coisas básicas: nome completo, data de nascimento, doenças pré-existentes, medicamentos que eu tomava. Respondi tudo mecanicamente, sem energia para resistir. Ela anotava tudo numa letra rápida e quase ilegível. Alguma alergia a medicamentos? Não. Problemas de mobilidade? Não, caminho perfeitamente bem. Ela olhou para a cadeira de rodas onde me fizeram sentar e ergueu uma sobrancelha.
mas não comentou. Histórico de agressividade? Não. Como assim agressividade? É protocolo perguntar, senhor. Ela disse com aquela voz monótona. Alucinações visuais ou auditivas? Não! Eu não tenho nada disso. Estou perfeitamente são. Ela fez uma anotação na ficha e murmurou baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir. Respostas defensivas, possível negação do quadro. Depois, olhou para o Ademir. Pode levar ele para o quarto 23 no segundo andar. Me empurraram naquela cadeira de rodas pelo corredor, passando por mais idosos abandonados, alguns gemendo, outros chamando por filhos que não vinham, até um elevador pequeno e apertado que cheirava a mofo. Subimos para o segundo andar. O corredor lá em cima era ainda pior que o de baixo. A pintura estava mais descascada, tinha manchas de umidade no teto e o cheiro era mais forte, mais nauseante. Abriram a porta do quarto 23 e meu último fio de esperança se rompeu. Era um quarto minúsculo, com 3 camas apertadas, uma do lado da outra, mal sobrando espaço para passar entre elas. Cada cama tinha um criado mudo pequeno ao lado, e nada mais. Sem armário, sem mesa, sem televisão, sem nada que tornasse aquilo minimamente humano. A janela tinha grade e dava para um muro cinza. A luz do quarto era uma lâmpada fraca no teto que piscava de vez em quando. E o pior, 2 das camas já estavam ocupadas. Numa delas estava um senhor que devia ter uns 90 anos, magro como um esqueleto, com a pele amarelada esticada sobre os ossos, dormindo ou desmaiado, eu não sabia. Na outra, um senhor mais novo, talvez uns 70, sentado na beirada da cama, balançando o corpo para frente e para trás, murmurando coisas incompreensíveis, babando. Essa aqui é sua cama, senhor Osvaldo. O Ademir indicou a cama vazia no meio das outras 2. Pode guardar suas coisas no criado mudo. O banheiro é comunitário, no final do corredor. O café da manhã é às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Depois das 8 da noite, todo mundo tem que estar no quarto. Visitas são permitidas aos domingos, das 2 às 4 da tarde. E foi embora, me deixando ali parado, ainda com a mala na mão, olhando para aquele quarto miserável que seria minha casa, minha prisão, pelo tempo que me restasse de vida. Sentei na cama, e o colchão era fino, duro, cheio de caroços. As cobertas cheiravam a naftalina e mofo. Abri a gaveta do criado mudo e estava suja, cheia de poeira. Limpei com a mão e guardei minhas poucas coisas ali. A foto da Carmen coloquei em cima do criado para poder olhar para ela e lembrar que um dia eu tive uma vida, tive amor, tive dignidade. O senhor que estava balançando parou por um momento e me olhou. Seus olhos eram confusos, perdidos. Você também foi jogado aqui, né? Ele murmurou. Todo mundo aqui foi jogado. Ninguém vem porque quer. A gente é descartado feito lixo. Como é seu nome? Perguntei, tentando ser gentil, tentando criar alguma conexão humana naquele lugar desolado. Ele olhou para mim com uma confusão profunda nos olhos. Não sei. Já esqueci? Faz muito tempo que ninguém fala meu nome. Aqui a gente é só número. Eu sou o paciente 62. E você, qual é seu número? Meu nome é Osvaldo. Eu disse, sentindo um aperto no peito. E vou continuar sendo Osvaldo. Não sou número de ninguém. Ele riu, uma risada baixa, triste, sem humor. É o que todo mundo fala quando chega. Mas depois você esquece. Esquece seu nome, esquece quem você é, esquece tudo. Os remédios fazem você esquecer. Que remédios?
Perguntei, sentindo um frio na espinha. Os que eles dão para a gente, todo dia, várias vezes. Dizem que é para nossa saúde, mas eu acho que é para a gente ficar quieto, para não dar trabalho. Você vai ver. E naquele momento, meus queridos, entendi que meu filho não me mandou para um residencial geriátrico. Ele me mandou para um depósito de gente, um lugar onde idosos inconvenientes eram guardados, dopados, esquecidos até morrerem, e eu era apenas mais um. O primeiro jantar no Recanto da Paz foi uma experiência humilhante. Às 5:30 da tarde, uma funcionária entrou no quarto batendo na porta com força e gritando: "Hora do jantar! Todo mundo para o refeitório!" Eu estava deitado na cama, tentando processar tudo o que tinha acontecido, tentando não chorar, tentando manter algum resquício de dignidade. Me levantei e comecei a andar em direção à porta. Mas a funcionária, uma mulher jovem de uns 30 anos, com uma expressão constantemente irritada no rosto, me barrou. "O senhor vai de cadeira de rodas. Está na ficha aqui que o senhor tem problemas de mobilidade." "Eu não tenho problema de mobilidade nenhum", protestei. "Eu posso andar perfeitamente." "Não discute comigo, vô. É ordem da enfermeira-chefe. Quem está na ficha como tendo problema de mobilidade vai de cadeira. Senta aí." Apontou para uma cadeira de rodas velha e enferrujada no canto do quarto. Não tive escolha. Sentei ali, sentindo a humilhação queimar no meu rosto. Ela me empurrou pelo corredor, junto com outros idosos, uns andando cambaleantes, outros também em cadeiras de rodas, todos em fila como gado, indo para o curral. O refeitório era uma sala grande com várias mesas compridas e bancos de plástico. O cheiro de comida velha e gordura rançosa dominava o ambiente. Tinha uns 40 idosos ali, alguns conversando baixinho, outros apenas olhando para o... Me colocaram numa mesa e trouxeram um prato de plástico com comida. Arroz empapado, feijão aguado, um pedaço de carne que parecia sola de sapato e uma colher de polenta fria. Olhei para aquela comida e senti meu estômago revirar. Mas eu estava com fome. Não comia desde o café da manhã na minha casa. Então, tentei comer. O arroz estava sem sal. O feijão tinha gosto de água suja. A carne era impossível de mastigar com meus dentes velhos. Consegui comer umas poucas colheradas antes de desistir. "Não gostou da comida, seu Osvaldo?" Uma voz atrás de mim perguntou. Era a enfermeira-chefe Sônia, parada ali com os braços cruzados, me observando. "Aqui a gente não desperdiça comida, viu? Tem gente morrendo de fome no mundo e o senhor fazendo frescura." "Não é frescura." Tentei explicar. "É que a carne está muito dura, não consigo mastigar." Ela pegou meu prato, pegou a faca e começou a cortar a carne em pedacinhos minúsculos, como se faz para criança. "Pronto, agora come." Fiquei ali, vendo aquela mulher me tratar como se eu fosse uma criança incapaz, sentindo todos os outros idosos me olhando, alguns com pena, outros com aquela expressão vazia de quem já tinha desistido de tudo. Comi aqueles pedacinhos de carne dura, engolindo com dificuldade, não por causa mas por da humilhação. Depois do jantar, nos levaram de volta para os quartos. Não tinha televisão, não tinha nada para... Fiquei deitado na cama, olhando para o teto rachado, ouvindo os gemidos e murmúrios dos outros idosos nos quartos ao redor. Meu companheiro de quarto, o que balançava e murmurava, começou a chorar baixinho. "Quero ir para casa." Ele repetia entre soluços. "Quero ir para casa. Por favor, me leva para casa." Ninguém respondeu a ele. Ninguém veio consolar. Ele continuou chorando sozinho
até finalmente adormecer de exaustão. Às 8 em ponto da noite, a porta do quarto se abriu e entraram 2 funcionárias empurrando um carrinho metálico cheio de copinhos plásticos com comprimidos. Hora do remédio. Uma delas anunciou alegremente, como se estivesse distribuindo doces. Chegou na minha cama e me entregou um copinho com 3 comprimidos de cores diferentes. Um azul, um branco, um amarelo. Que remédios são esses? Perguntei, olhando desconfiado para os comprimidos. Eu só tomo remédio para pressão e para colesterol. E não são essas cores. Isso aqui é o que o doutor receitou para o senhor. Ela disse com impaciência. Para ajudar o senhor a dormir, a ficar calmo, a se adaptar melhor ao ambiente novo. Eu não preciso de remédio para dormir. Sempre dormi bem a vida inteira. E não preciso de remédio para ficar calmo. Não estou agitado. Senhor Osvaldo. Ela se inclinou para perto de mim e sua voz baixou para um tom ameaçador. Tem 2 opções. Toma esses remédios voluntariamente agora. Ou a gente chama o pessoal da segurança para segurar o senhor e injetar na veia. O que o senhor prefere? Olhei para ela, para aqueles olhos frios, e entendi que não tinha escolha. Se eu resistisse, seria pior. Seria violento. Seria traumático. Então peguei os comprimidos, coloquei na boca e engoli com a água que ela me deu. Ela esperou, com a boca aberta, me obrigando a mostrar que tinha engolido de verdade. Bom garoto. Ela disse, como se estivesse elogiando um cachorro, e foi embora para medicar o próximo. Os remédios começaram a fazer efeito em uns 20 minutos. Senti uma torpor pesada se espalhando pelo meu corpo, meus pensamentos ficando lentos, confusos, turvos. Meus membros ficaram pesados como chumbo. Minha língua ficou grossa dentro da boca. Tentei me levantar para ir ao banheiro, mas minhas pernas não respondiam. Cambaleei, segurei na beirada da cama e finalmente desisti. Uma sonolência avassaladora tomou conta de mim, puxando-me para um sono profundo, antinatural, químico. Dormi, mas não foi um sono repousante. Foi um sono cheio de pesadelos. Sonhei com a Carmen me chamando de longe, dizendo que eu a tinha abandonado. Sonhei com meus filhos rindo enquanto vendiam meus móveis. Sonhei que eu estava preso dentro de um caixão, enterrado vivo, gritando, mas ninguém me ouvia. Acordei várias vezes durante a noite, confuso, sem saber onde estava, tentando lembrar meu próprio nome. E quando finalmente conseguia lembrar, quando finalmente entendia que estava naquele lugar horrível, preferia voltar a dormir, voltar para os pesadelos, porque a realidade era pior. Meus queridos, me contem nos comentários. Vocês acreditam que existe algo pior do que a dor física? Porque eu sempre achei que não, até viver naquele lugar. Lá eu aprendi que existe sim. A dor de perder sua identidade, de ser tratado como objeto, de ter sua vontade completamente anulada, de ser dopado contra sua vontade, de ter sua dignidade arrancada pedaço por pedaço. Essa dor é pior do que qualquer dor física, porque dor física pode ser tratada com remédio, com tempo, com cuidado. Mas essa dor da alma, essa dor de deixar de ser humano e virar apenas um número, essa não tem remédio. Os dias no Recanto da Paz começaram a se misturar numa massa amorfa de tempo sem significado. Não tinha relógio no quarto, não tinha calendário, não tinha nada que me ajudasse a marcar a passagem dos dias. Acordava com o sol nascendo, ou pelo menos achava que era o sol nascendo, porque a luz que entrava pela janela gradeada era fraca e incerta. Às 7 em ponto, ouvíamos o grito de uma funcionária no corredor. Café da manhã!
todo mundo de pé. Me arrastava da cama, ainda tonto pelos remédios da noite anterior, e era levado de cadeira de rodas até o refeitório. O café era sempre a mesma coisa: um pão dormido com margarina, um café aguado e doce demais. Às vezes, uma banana tão madura que estava quase preta. Comia porque precisava, não porque tinha gosto ou vontade. Depois do café, nos levavam de volta para os quartos. E então começava a parte mais angustiante do dia: o nada. Não tinha atividades, não tinha ocupação, não tinha nada para fazer. Ficávamos ali deitados nas camas ou sentados nelas, olhando para o teto, olhando para as paredes, perdidos em nossos próprios pensamentos, cada vez mais confusos por causa dos medicamentos. Tentei conversar com meus companheiros de quarto algumas vezes, conexão humana, para não enlouquecer de solidão. O senhor, que estava sempre inconsciente, descobri que se chamava Alcides, e quando acordava, o que era raro, ficava gritando por uma mulher chamada Dalva, que eu acho que era a esposa dele, que já tinha morrido. O outro, o que balançava e murmurava, me disse, numa das poucas vezes que estava lúcido, que se chamava Eurico, que tinha sido professor de matemática, que tinha 2 filhos que nunca vinham visitar. Já está aqui há 3 anos, ele me contou, com a voz embargada. 3 anos nesse inferno? Já nem sei mais se meus filhos estão vivos, se lembram de mim, se importam. Acho que estou morto. Para eles, já faz tempo. Ao meio-dia vinha o almoço. A comida era sempre ruim, sempre sem tempero, sempre fria ou requentada, sempre servida naqueles pratos de plástico barato. Arroz, feijão, uma carne misteriosa, às vezes um pedacinho de batata doce ou mandioca. Não tinha sobremesa, não tinha variedade. Era apenas combustível para manter o corpo funcionando. Não tinha nada de prazeroso, nada que lembrasse comida de verdade, comida feita com carinho. Depois do almoço, mais nada. Voltávamos para os quartos. Ficávamos lá, ociosos, entediados, desesperados. Alguns idosos dormiam o dia todo. Outros, da cama, olhando para o chão. Outros andavam para o outro, do pequeno espaço. Eu tentava ler meu livro de orações, mas os remédios faziam minha visão ficar embaçada, faziam as letras dançarem na página, faziam minha concentração desaparecer. O jantar vinha às 6, sempre a mesma comida ruim. E depois, às 8, vinha o momento que eu mais temia, a hora dos remédios. Toda noite, aquelas funcionárias entravam com aquele carrinho metálico barulhento, distribuindo os copinhos com comprimidos. E toda noite eu era obrigado a engolir aqueles venenos que me roubavam a lucidez, que me transformavam numa versão nebulosa e confusa de mim mesmo. Tentei recusar algumas vezes. Dizia que não precisava, que estava me sentindo bem, que não queria tomar. Mas a resposta era sempre a mesma: ou toma voluntariamente, ou a gente te força. E eu tinha visto eles forçarem outros idosos. Seguravam a pessoa pelos braços, torciam o braço até a pessoa gritar de dor e abrir a boca. Então, jogavam os comprimidos goela abaixo e seguravam a boca fechada até engolir. Era desumano, então eu tomava. Tomava e sentia minha mente ir embora. Sentia meu ficar pesado. Sentia minha identidade escorregar entre meus dedos. Com o passar ou semanas, eu não sabia. Comecei a notar mudanças assustadoras em mim. Minha memória. Tinha momentos em que não lembrava o nome da Carmen. E isso me apavorava, me fazia chorar, porque como eu podia esquecer o nome da mulher que amei durante 52 anos? Tinha momentos em que não lembrava quantos filhos eu tinha, se eram 3, ou 2,
ou 4. Tinha momentos em que não lembrava onde morava antes, se era em Pelotas ou em outra cidade. Tinha momentos em que olhava no espelho do banheiro comunitário e não reconhecia o velho cadavérico refletido ali. Meu corpo também começou a mudar. Perdi peso rapidamente. A comida era pouca e ruim, e os remédios tiravam meu apetite. Minhas roupas começaram a ficar folgadas. Minhas calças não paravam mais na cintura. Meus ossos começaram a aparecer, as costelas marcadas na pele fina. Minha pele ficou pálida, amarelada, cheia de manchas. Meu cabelo, que sempre cortei bem certinho toda semana, cresceu desgrenhado e sujo, porque ali não tinha barbeiro, não tinha forma de me cuidar. E o pior, comecei a ter tremores. Minhas mãos tremiam constantemente, fazendo com que derramasse água quando tentava beber, fazendo com que deixasse cair o garfo quando tentava comer. Meus lábios tremiam, minha cabeça balançava levemente, sem eu conseguir controlar. Era um efeito colateral dos remédios, eu tinha certeza, mas quando reclamei para a enfermeira, ela apenas aumentou a dosagem, dizendo que os tremores eram por causa da minha idade avançada e que os remédios iam ajudar a controlar. Mas não ajudavam, pioravam. A cada dia me sentia mais fraco, mais confuso, mais perdido. Me sentia desaparecer. Foi num dia qualquer, não sei se era semana ou fim de semana, se era manhã ou tarde, que entendi com clareza terrível o que estava acontecendo comigo. Estava deitado na cama depois do almoço, tentando lembrar do rosto da Carmen, mas não conseguia. Vi apenas borrões, pedaços de memórias que não se conectavam. Entrei em pânico. Sentei na cama e comecei a repetir em voz alta. Meu nome é Osvaldo Pereira da Silva. Tenho 76 anos. Morei em Pelotas. Fui casado com Carmen. Tenho 3 filhos. Paulo, Marina, Rogério. Trabalhei no banco durante 42 anos. Repetia essas frases como um mantra, tentando gravar na minha mente que estava se desfazendo, tentando segurar minha identidade que escorria feito areia entre os dedos. Mas a cada dia ficava mais difícil. A cada dia os remédios levavam mais um pedaço de mim. O Eurico, meu companheiro de quarto, me olhava fazer isso e balançava a cabeça tristemente. É inútil, seu Osvaldo. Os remédios são mais fortes que a gente. Eu também tentei no começo. Também ficava repetindo meu nome, minha história. Mas depois de um tempo, você cansa, você aceita, você deixa ir. É mais fácil, dói menos. Eu não vou aceitar, gritei, sentindo uma raiva profunda que perfurava até a névoa dos medicamentos. Eu não vou deixar eles me transformarem num vegetal. Eu sou uma pessoa. Eu tenho nome. Eu tenho história. Eu tenho dignidade. Ele sorriu, um sorriso triste, resignado. Todo mundo aqui pensou assim um dia. Mas esse lugar quebra a gente, seu Osvaldo. Quebra devagar, pedacinho por pedacinho, até não sobrar nada. Levantei da cama cambaleante, decidido a fazer algo, qualquer coisa. Não ia ficar ali esperando a morte chegar. Ia lutar, ia resistir. Fui até a porta do quarto, que estava aberta, e comecei a andar pelo corredor. Precisava encontrar alguém responsável, alguém com autoridade, alguém a quem pudesse reclamar, pudesse pedir ajuda. O corredor estava cheio de idosos sentados em cadeiras encostadas na parede, como sempre. Passando por eles, tentei fazer contato visual, tentei criar alguma conexão, mas a maioria tinha aquele olhar vazio, perdido, topado. Alguns babavam, outros dormiam sentados. Um ou outro murmurava coisas sem...
Encontrei uma funcionária, uma moça jovem que eu não conhecia, carregando uma pilha de lençóis sujos. Moça, por favor. Chamei, tentando parecer lúcido, tentando articular as palavras que os remédios tornavam difíceis de falar. Preciso falar com alguém. Preciso fazer uma reclamação. Ela mal olhou para mim. Volta para... Não pode ficar andando pelo corredor. Mas eu preciso com alguém. Estão me dando remédios que eu não preciso. Estão me envenenando. Ela suspirou, irritada, largou os lençóis no chão e pegou um walkie-talkie do bolso. Preciso de ajuda no segundo andar. Paciente agitado. Em menos de 1 minuto, apareceram 2 seguranças. Homens grandes, musculosos, com expressões entediadas de quem tinha feito aquilo 1000 vezes. Vamos, seu Osvaldo, um deles disse, me pegando pelo braço. Volta para o quarto. Não causa problema. Eu não sou problema! Gritei, tentando me soltar. Eu só quero falar com alguém. Quero ligar para minha família. Quero sair daqui. O outro segurança pegou meu outro braço e juntos me arrastaram de volta para o quarto. Tentei resistir, tentei plantar os pés no chão, mas era inútil. Eles eram muito mais fortes e meu corpo estava fraco demais pela desnutrição e pelos medicamentos. Me jogaram na cama com força, batendo minhas costas contra o colchão fino, e um deles apontou o dedo na minha cara, ameaçador. Se continuar dando trabalho, vai ter que tomar injeção. Fica quieto no seu canto, velho. Ninguém aqui tem paciência para chilique. Foram embora, batendo a porta. Fiquei deitado ali, ofegante, com o coração disparado, lágrimas de frustração e raiva descendo pelo meu rosto. O Eurico me olhava com aquela expressão de quem já sabia como isso ia terminar. Tentei avisar. Ele disse baixinho, aqui não adianta lutar. Quanto mais você luta, pior fica. Aquela noite, quando vieram distribuir os remédios, me deram um copinho com 5 comprimidos em vez de 3. Isso é o dobro do que eu tomo normalmente. Por quê? Ordem do doutor. A funcionária disse friamente. O senhor ficou agitado hoje. Precisa de uma dose maior para se acalmar. Não quero tomar. Recusei, cruzando os braços. Não vou tomar veneno nenhum. Ela fez um sinal, e os 2 seguranças que me arrastaram mais cedo apareceram na porta. Meu coração afundou. Sabia o que vinha a seguir. Tentei me levantar, tentei fugir, mas eles foram mais rápidos. Me seguraram na cama. Um segurou meus braços, outro segurou minhas pernas. A funcionária pegou uma seringa, uma agulha longa e grossa, encheu com um líquido transparente. Já que não quer colaborar, vai ser do jeito de... Enfio a agulha no meu braço sem cuidado nenhum, sem limpar o local, sem gentileza. Senti a queimação do líquido entrando na minha veia, espalhando-se pelo meu braço, pelo meu corpo. Em segundos, o mundo começou a rodar. Minha visão ficou turva. Minha língua ficou pesada demais para falar. Meu corpo todo relaxou contra minha vontade, ficando mole, inerte. Ouvi a voz da funcionária vindo de muito longe, distorcida. Assim fica mais fácil para... E então a escuridão me engoliu completamente. Não foi dormir, foi desmaiar. Foi um apagão total. Quando acordei, não sabia quanto tempo tinha passado. Podia ser algumas horas, podia ser um dia inteiro, podia ser uma semana. Minha cabeça latejava com uma dor surda. Minha boca estava seca como lixa. Meu corpo estava tão fraco que mal conseguia levantar a cabeça do travesseiro. Olhei ao redor, tentando focar, e percebi que não estava mais no quarto 23. Estava num lugar diferente. Era um quarto menor, com apenas uma cama. As paredes eram acolchoadas, cobertas com aquele material branco e macio usado em salas de isolamento psiquiátrico. Não tinha janela.
Não tinha nada além de cama e um balde no canto. A porta era de metal, com uma pequena abertura quadrada por onde podiam me observar. Tentei gritar, mas minha voz saiu rouca, fraca. Socorro! Alguém me ajuda! Onde estou? A abertura na porta se abriu e vi os olhos da enfermeira-chefe Sônia me observando. Acordou finalmente, seu Osvaldo. Teve que ficar um tempinho aqui na sala de contenção para se acalmar. Ficou muito agitado ontem. Representou perigo para si mesmo e para os outros. Eu não representei perigo nenhum. Tentei gritar, mas não tinha força. Eu só queria fazer uma ligação. Queria falar com minha família. Sua família foi informada do seu comportamento agressivo. Seu filho Paulo disse que era para mantermos o senhor bem sedado, que ele não quer o senhor causando problemas. Meu filho disse isso? As palavras saíram num sussurro quebrado. Ele disse para me dopar? Disse. E também disse que não vai vir visitar enquanto o senhor não melhorar do comportamento. Então, é melhor o senhor colaborar, tomar seus remédios direitinho, ficar quieto. Aí, quem sabe, seu filho vem te ver de novo. Fechou a abertura e fiquei sozinho naquele quarto acolchoado, entendendo finalmente a extensão completa da minha situação. Meu filho não estava apenas me mantendo num asilo ruim. Ele estava ativamente ordenando que me mantivessem dopado, incapacitado, silenciado. Ele queria que eu sumisse, que parasse de existir, que morresse quieto e rápido, sem dar trabalho, sem custar muito, sem incomodar. E o lugar estava feliz em obedecer, porque quanto mais medicamento me dessem, mais cobrado era, mais lucro tinham. Era um esquema perfeito. Famílias querendo se livrar de idosos inconvenientes, asilos ganhando dinheiro para mantê-los dopados até a morte. E nós, os velhos descartáveis, sem voz, sem direitos, sem ninguém que se importasse. Fiquei naquela sala de contenção por tempo que não consigo medir. Pode ter sido dias, pode ter sido semanas. Me alimentavam através da abertura na porta, empurrando uma bandeja de plástico com aquela comida horrível. Não tinha como tomar banho, então fazia minhas necessidades no balde, e o cheiro ficava insuportável. Não tinha como escovar os dentes, então meu hálito ficou pútrido. Não tinha como me barbear, então minha barba cresceu ainda mais, cheia e suja. E os remédios continuavam vindo, 3 vezes ao dia. Abriam a portinha, enfiavam um copinho com comprimidos, esperavam eu tomar. Se eu recusasse, vinha a injeção. Depois de algumas tentativas de resistência, parei de lutar. Tomava os comprimidos sem questionar, porque aprendi que resistir só piorava tudo. E com cada dose, perdia mais um pedaço de mim. Minha memória ficou ainda pior. Tinha momentos em que não lembrava onde estava, por que estava ali. Tinha momentos em que não lembrava quem eu era. Olhava para minhas mãos tremendo e não as reconhecia como... Olhava para o teto branco e pensava que estava dentro de uma nuvem. Via a Carmen sentada no canto do quarto, me observando com tristeza. Osvaldo, o que você fez para acabar assim? Ela perguntava. Via minha mãe, morta há mais de 30 anos, parada na porta me chamando. Vem, meu filho, vem descansar. Tá cansado, né? Pode descansar agora. Via meus filhos pequenos brincando no quarto, rindo, e eu tentava alcançá-los, mas eles sumiam no ar. Perdi completamente a noção de tempo. Não sabia se era dia ou noite. Não sabia se tinha passado um dia ou um mês. Não sabia mais nada. Estava flutuando numa névoa química, preso entre a vida e a morte, sem conseguir alcançar nenhuma das duas.
Meus queridos, me contem nos comentários. Vocês conseguem imaginar o que é perder a própria mente? Perder a capacidade de saber quem você é, onde está, o que está acontecendo é o medo mais profundo que existe, sabe? Porque quando o corpo fica doente, ainda é você. Mas quando a mente vai embora, quando as memórias desaparecem, quando a identidade se dissolve, o que sobra? Apenas uma casca vazia. E era isso que eles estavam fazendo comigo? Não estavam apenas me matando? Estavam me apagando. Num dia qualquer, a porta do quarto de contenção se abriu completamente pela primeira vez em não sei quanto tempo. A enfermeira Sônia entrou acompanhada de uma funcionária. Seu Osvaldo, parece que finalmente o senhor se acalmou. Vamos te levar de volta para seu quarto. Mas qualquer sinal de agitação de novo, o senhor volta para cá. Entendeu? Tentei responder, mas minha língua estava grossa. Minha voz não saía direito. Apenas balancei a cabeça, aceitando, porque não tinha força para nada além de aceitar. Me colocaram numa cadeira de rodas. Embora eu soubesse que ainda podia andar, pelo menos acho que não tinha certeza de mais nada. Me levaram de volta para o quarto 23. O Eurico estava lá, e quando me viu, seus olhos se arregalaram de choque. Meu Deus do céu, seu Osvaldo! O senhor ficou bem magro, parece um esqueleto. Olhei para minhas mãos, e ele tinha razão. Minha pele estava esticada sobre os ossos, as veias, manchas roxas e amarelas onde tinham aplicado tantas injeções. Minhas unhas estavam compridas, sujas, quebradiças. Minha roupa pendurava no meu corpo como se estivesse num cabide. Quanto tempo eu fiquei lá? Consegui perguntar, minha voz saindo áspera. Acho que umas 3 semanas. Talvez um mês. É difícil saber aqui. Tudo fica igual. Um mês. Tinha perdido um mês inteiro da minha vida trancado naquele quarto acolchoado, sendo envenenado com drogas, perdendo minha mente pedaço por pedaço. E por quê? Por ter tentado pedir ajuda, por ter tentado fazer uma ligação, por ter tentado manter minha dignidade. Naquela noite, deitado na minha cama, tão fraco que mal conseguia me virar, tive uma epifania. Entendi que se eu não fizesse algo, se não encontrasse alguma forma de resistir, de sobreviver, de manter minha lucidez, eu ia morrer ali. Não fisicamente, pelo menos não imediatamente, mas mentalmente. Ia virar como o Alcides, sempre inconsciente, ou como tantos outros que via nos corredores, apenas cascas vazias, respirando automaticamente, esperando o fim. Então, fiz uma promessa para mim mesmo. Uma promessa que repeti baixinho todas as noites depois daquilo, quando os remédios começavam a fazer efeito e eu sentia minha mente escorregar. Meu nome é Osvaldo Pereira da Silva. Nasci em 1943, em Canguçu. Fui casado com Carmen Lúcia durante 52 anos. Tenho 3 filhos, Paulo, Marina e Rogério. Trabalhei como bancário no Banco do Brasil durante 42 anos. Morei em Pelotas, no bairro Areal, numa casa que eu comprei com meu próprio dinheiro. Eu sou uma pessoa. Eu tenho história. Eu tenho valor. Eu existo. Repetia isso todas as noites, como um mantra, como uma oração, como uma âncora tentando me segurar na realidade que escorregava entre meus dedos. E todas as manhãs, quando acordava tonto e confuso, tentava lembrar dessas coisas. Às vezes, conseguia. Às vezes, acordava sem saber nada e tinha que reconstruir minha identidade pedaço por pedaço, palavra por palavra. Os dias continuaram passando naquela rotina cruel. Café aguado e pão duro de manhã.
Nada durante o dia, além de ficar deitado na cama ou sentado nela, olhando para o nada. Almoço sem gosto ao meio-dia, mas nada à tarde. Jantar ruim às 6. Remédios venenosos às 8. Sono químico, pesado, cheio de pesadelos. E recomeçar no dia seguinte. Mas comecei a reparar em coisas, pequenas coisas que minha mente nebulosa quase não processava, mas que algum resto de lucidez guardava. Percebi que alguns idosos sumiam de repente. Estavam ali num dia e no outro a cama estava vazia. Perguntei para o Eurico o que acontecia com eles. Morrem. Ele disse simplesmente: um dia você está aqui, no outro você sumiu. A gente nunca sabe se a pessoa morreu ou se foi transferida para outro lugar, ou se a família levou embora. Ninguém explica nada para a gente. É invisível. E era verdade. Éramos invisíveis. As funcionárias passavam por nós sem nos olhar nos olhos, sem nos tratar como pessoas. Éramos apenas corpos para alimentar, medicar, limpar quando sujávamos. Números, objetos, nada. Comecei a observar também o esquema de plantão das funcionárias. Tinha as do turno da manhã, que eram as mais apressadas, sempre irritadas, sempre gritando. Tinha as da tarde, que eram mais negligentes, passavam mais tempo conversando entre si do que cuidando da gente. E tinha as da noite, que eram as piores, frias, brutas, impacientes. Elas trabalhavam num esquema de 2 por andar, fazendo rodízio a cada 2 horas. E entre os rodízios, tinha uns 15 minutos em que os corredores ficavam vazios. E foi nesse intervalo, numa dessas trocas de plantão, que aconteceu algo que mudou tudo. Era de noite, não sei que horas exatas, mas já tinham distribuído os remédios e eu estava naquela zona entre estar acordado e dormir quando ouvi um barulho diferente no corredor. Não era o arrastar de chinelos das funcionárias. Eram passos leves, rápidos, furtivos. E então uma voz baixa na porta do meu quarto. Tem alguém acordado aí dentro? Forcei meus olhos a abrirem, lutando contra a torpor dos remédios. Consegui erguer a cabeça um pouco e vi uma silhueta parada na porta. Não era funcionária, era alguém de fora. Uma mulher jovem, talvez uns 30 anos, com roupas comuns, segurando um celular. Eu consegui sussurrar. Eu estou acordado. Ela entrou rapidinho, olhando para trás para ter certeza que ninguém vinha. Se aproximou da minha cama e falou baixinho e rápido. Meu nome é Fernanda, sou jornalista. Estou investigando esse lugar porque recebemos denúncias anônimas de maus tratos. Consegue falar? Consegue me contar o que está acontecendo aqui? Meu coração começou a bater mais rápido. Era uma chance, talvez a única chance que eu teria. Lutei contra os remédios, contra a confusão mental, contra a língua grossa e comecei a falar. As palavras saíam arrastadas, emboladas, mas saíam. Meu nome é Osvaldo. Osvaldo Pereira da Silva. Me trouxeram para cá contra minha vontade. Meu filho me internou. Estão me drogando? Remédios que eu não preciso. Todo dia. Muitos remédios. Perdi a memória. Perdi o peso. Estou morrendo aqui. Ela estava gravando tudo no celular. Seu filho sabe disso? Sabe o que estão fazendo com o senhor? Ele mandou me dopar. Para eu não dar trabalho, para eu ficar quieto. Ele quer minha casa, meu dinheiro. Quer que eu suma? Meus olhos encheram de lágrimas. Me ajuda? Ninguém me ouve. Ninguém acredita em mim. Dizem que sou louco, mas não sou. Eu era lúcido quando cheguei aqui. Os remédios me destruíram. Ela segurou minha mão e aquele toque humano gentil, o primeiro em tanto tempo, me fez chorar mais ainda. Vou te ajudar. Vou expor o que está acontecendo aqui.
O senhor não está sozinho mais. Ouviram barulho de pá. Ela largou minha mão rápido, guardou o celular. Preciso ir com autoridade. Aguenta firme, seu Osvaldo. Vai acabar logo. Saiu correndo do quarto, sumindo no corredor. Fiquei ali deitado, sem saber se aquilo tinha sido real ou se era mais uma alucinação causada pelos remédios. Mas tinha sido diferente das alucinações. Tinha sido sólido, real. Tinha a gravação da minha voz. Tinha esperança. Me agarrei naquela esperança com todas as forças que me restavam. Nos dias seguintes, que podem ter sido 3 ou 10, eu não sabia mais, continuei tomando os remédios porque não tinha escolha, mas lutei contra seus efeitos. Repetia meu mantra com mais fervor. Meu nome é Osvaldo Pereira da Silva. Eu sou uma pessoa. Eu tenho valor. Eu mereço dignidade. Alguém sabe que eu estou. Alguém vai me ajudar. E então, numa manhã, estávamos no refeitório, comendo aquele café horrível de sempre, quando ouvimos um barulho enorme vindo da entrada do prédio. Gritos, ordens sendo dadas, passos pesados de muitas pessoas. As funcionárias começaram a correr de um lado para o outro, apavoradas. É a polícia! Uma delas gritou. A polícia e o Ministério Público estão aqui. Senti meu coração disparar. A jornalista tinha cumprido a promessa. Tinha trazido ajuda. Tinha exposto aquele lugar. Vários policiais entraram no refeitório, acompanhados de pessoas de terno com pranchetas, e uma mulher que reconheci, a Fernanda, a jornalista, com uma câmera filmando tudo. Ela me viu sentado naquela mesa, e seus olhos se iluminaram de reconhecimento. Apontou para mim. Aquele é o senhor Osvaldo. Ele é uma das vítimas. Uma promotora se aproximou, se agachou para ficar na minha altura. Senhor Osvaldo, meu nome é doutora Patrícia. Sou promotora do Ministério Público. Viemos resgatar o senhor e todos os outros idosos deste lugar. O senhor está seguro agora? Não consegui falar. Apenas chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de exaustão. Chorei porque, pela primeira vez em tanto tempo, alguém estava me tratando como pessoa, me chamando pelo nome, me dizendo que eu estava seguro. A operação foi rápida e eficiente. Todos os idosos foram retirados do Recanto da Paz. Ambulâncias chegaram para levar os que estavam em estado mais grave para hospitais de verdade. Assistentes sociais começaram a entrevistar cada um de nós, anotando nossos nomes, nossas histórias, tentando localizar familiares. Quando me entrevistaram, contei tudo: meu nome completo, minha idade, onde morava antes, o nome dos meus filhos, como fui internado contra minha vontade, como fui dopado sistematicamente, como tentei pedir ajuda e fui punido com contenção e mais drogas. A assistente social anotava tudo com lágrimas nos olhos. Seu Osvaldo, o senhor vai precisar ficar internado num hospital por um tempo para se recuperar dos efeitos dos medicamentos e da desnutrição. Mas depois, vamos trabalhar para o senhor recuperar sua autonomia, sua casa, sua vida. E seu filho vai responder criminalmente por tudo isso. Me levaram para o Hospital Santa Casa de Pelotas. Fiquei internado por quase 2 meses. Os médicos ficaram horrorizados quando viram os exames, quando viram a lista de medicamentos que tinham me dado. Senhor Osvaldo, o senhor foi envenenado sistematicamente. Seu fígado está comprometido, seus rins estão trabalhando mal, seu coração está fraco. Estamos surpresos que o senhor tenha sobrevivido, mas sobrevivi. Sobrevivi porque não desisti, porque mantive minha identidade viva mesmo quando tentaram apagá-la,
porque tive sorte de uma jornalista corajosa ter escutado a denúncia anônima, de ter arriscado sua segurança para entrar naquele lugar, de ter dado voz para quem não tinha mais voz. Durante minha internação no hospital, recebi visitas. A Marina, minha filha do meio, veio de Porto Alegre chorando, pedindo perdão por não ter acreditado em mim, por ter achado que eu estava exagerando. O Rogério não veio, mas mandou uma mensagem dizendo que não sabia que era tão grave assim, que pensava que eu estava sendo bem cuidado. O Paulo não apareceu. E não ia aparecer mesmo, que ele tinha sido preso. A investigação revelou que ele não apenas me internou ilegalmente, como estava desviando minha aposentadoria para a conta dele, tinha vendido vários móveis da minha casa e estava no processo de vender a casa também. Tinha um esquema com o Recanto da Paz, onde quanto mais medicamentos fossem administrados, maior era a mensalidade cobrada da família, e a diferença era dividida entre o asilo e ele. Era um negócio. Eu era um negócio. Meu sofrimento gerava lucro. O dono do Recanto da Paz foi preso também, junto com a enfermeira-chefe Sônia e várias funcionárias. O lugar foi interditado permanentemente. Encontraram evidências de dezenas de outros idosos que tinham sido tratados da mesma forma, dopados até a morte, esquecidos enquanto suas famílias ficavam com seus bens. A história virou notícia nacional. A Fernanda publicou uma matéria extensa com depoimentos, com vídeos que ela gravou escondida naquela noite, com provas do esquema criminoso. Teve repercussão enorme. Outras famílias começaram a procurar saber o que tinha acontecido com seus parentes que estavam em asilos parecidos. Iniciou-se uma investigação nacional sobre condições em instituições geriátricas. Meus queridos, vocês que estão me assistindo, se vocês têm um familiar idoso num asilo, por favor, visitem. Visitem com frequência. Sem avisar antes. Apareçam de surpresa. Vejam como a pessoa está realmente sendo tratada. Falem com ela longe das funcionárias. Perguntem se está tudo bem. Prestem atenção se a pessoa está lúcida, se está limpa, se está bem alimentada, se está com a medicação correta. Porque lugares como o Recanto da Paz existem aos milhares no Brasil inteiro, e milhares de idosos estão sendo tratados como eu fui, dopados para não dar trabalho, esquecidos para não incomodar, esperando a morte vir enquanto suas famílias ficam com seus bens. Levou quase 6 meses para eu me recuperar fisicamente dos efeitos dos medicamentos. 6 meses de fisioterapia para voltar a andar sem tremer. 6 meses de terapia para recuperar parte da minha memória, embora algumas coisas eu tenha perdido para sempre. Não lembro mais dos primeiros anos com a Carmen. Não lembro do nascimento dos meus filhos. Essas memórias foram roubadas de mim pelos remédios venenosos e nunca mais voltaram. Mas recuperei o essencial. Recuperei meu nome, minha identidade, minha dignidade. Recuperei minha casa. A justiça determinou que tudo que o Paulo tinha vendido ou roubado fosse devolvido. A casa voltou para meu nome. Os móveis que ainda existiam voltaram. O dinheiro desviado foi restituído com correção e juros. O Paulo foi condenado a 12 anos de prisão por cárcere privado, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Está cumprindo pena até hoje. Nunca fui visitá-lo. Nunca quis vê-lo de novo. Para mim, o filho que eu criei morreu no dia que me vendeu para aquele lugar. A Marina se redimiu.
Vem me visitar toda semana, traz minha neta, cuida de mim quando preciso. Ela não sabia, de verdade não sabia o que estava acontecendo e quando descobriu ficou destroçada de culpa. Perdoei ela. O Rogério continua distante, mas pelo menos não me traiu ativamente como o Paulo. Hoje, aos 81 anos, moro na minha casa novamente. Tenho uma cuidadora que vem 3 vezes por semana, não porque eu precise de cuidados intensivos, mas porque eu aprendi que aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Minha saúde nunca voltou a ser o que era antes, os remédios deixaram sequelas permanentes. Mas estou vivo, estou lúcido, estou livre e uso essa liberdade para contar minha história, para alertar outros idosos, para alertar famílias, para que o que aconteceu comigo não aconteça com mais ninguém, porque todo idoso merece dignidade. Todo ser humano, não importa a idade, merece ser tratado como pessoa, não como objeto descartável. Se vocês chegaram até aqui, até o final da minha história, muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado por não me esquecerem. Porque ser lembrado, ser visto, ser ouvido é o que nos mantém humanos. É o que nos mantém vivos não apenas fisicamente, mas em espírito. Escrevam nos comentários a palavra dignidade, se vocês entenderam a mensagem. Se vocês prometem olhar com mais atenção para os idosos ao seu redor. Se vocês prometem nunca, nunca permitir que alguém seja tratado como eu fui. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com amigos, famílias, conhecidos, porque essa história precisa ser contada, precisa ser espalhada, para que instituições como o Recanto da Paz sejam fechadas, para que filhos como o meu sejam impedidos de destruir seus próprios pais, para que idosos como eu sejam protegidos, respeitados, amados. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês e lembrem-se sempre, envelhecer não é uma vergonha. Envelhecer é um privilégio que nem todos têm. E toda pessoa que chegou até a velhice merece terminar seus dias com dignidade, com respeito, com amor. Fiquem com Deus, meus queridos. E até a próxima história desse velho teimoso aqui de Pelotas, que se recusou a ser esquecido.